Meu nome é Glória Horta e esse é o meu primeiro vídeo do canal de tarô. Eu tenho outros canais, eu já sou youtuber, eu tenho um curso completo de tecelagem manual RJ no Tear de Pente Liso. Tenho um outro sobre um personagem chamado Vovozinha Cajaíba e agora esse de tarô, porque durante a pandemia eu mergulhei no tarô, mergulhei muito. Então, queria compartilhar isso com vocês. Vamos lá? Aqui. Essa carta não poderia perfeitamente ser a carta da pandemia, quando você é obrigado a ficar parado dentro de casa, que você não pode sair. Se você quiser, você sai, abre a porta e sai, não tem nada te amarrando no pé da mesa. Mas você não deve sair, não é prudente sair. Lá fora está perigoso, está cheio de vírus e está todo mundo se contaminando. Então você faz um sacrifício horroroso e você adora bater perna na rua, ou você tem muitas viagens e compromissos que você vai ter que adiar. Mas essa carta é uma das cartas que representa muito bem a pandemia. É o ponta-cabeça, é quando o mundo vira de cabeça para baixo e você é obrigado a virar de cabeça para baixo também, para poder suportar. Essa é uma carta, é número 12, é uma carta sem movimento. Nessa carta diz o seguinte: fique em casa, entendeu? Essa carta é uma das cartas que representa muito bem a pandemia. Um tempo de reclusão, um tempo de inatividade física, porque ninguém sabe o que passa na cabeça dessa criatura, de cabeça para baixo e com a cabeça enfiada dentro da terra, dentro da água, dentro do inconsciente, né? Esse aí é esperto, ele aproveitou a pandemia, já que tinha que ficar em casa mesmo parado, para refletir, estudar tarô, pensar na vida, crescer de alguma forma, né? E não desperdiçar esse tempo que já está longo demais, e ele já deve estar até com cãibra no pé, né? Eu já estou doida para ir para a rua. Num sentido positivo, essa carta pode nos dizer assim: fica quieta aí um pouco, porque não há nada que você possa fazer. Então não se meta, fique paradinha aí no lugar e observe o que está acontecendo, porque as coisas acontecem sem você. O mundo não precisa de você para continuar. Então fique paradinha aí, por mais que isso te incomode. Ou pode ser o sim: ei, folgado, sai daí. Desce daí, se mexe, sai andando. Vai fazer alguma coisa, vai trabalhar, vai colocar em prática o que você aprendeu, deixa de ser folgado e outras coisas que vocês quiserem dizer para ele. Porque isso aqui não é um sinal, não é uma coisa que você possa interpretar. O pendurado ou o ponta-cabeça é uma pessoa imobilizada. Sim, mas é imobilizada voluntariamente, ou pelo menos não sai daí porque não quer. Porque se a gente olhar bem aqui, é um lacinho de fita que prende o pé dele, né? E ele está com as coxas bem fortinhas, ele pode sair daí com muita calma a hora que ele quiser, né? Nisso a gente tem que concordar. De qualquer maneira, ele está aí preso, e eu escolhi essa carta para fazer o meu primeiro vídeo aqui do canal. Tem um outro canal de tecelagem, mas devido à pandemia parou tudo, então vamos fazer um canal de tarô, porque a gente precisa se ocupar, né? A mente. Então, a gente geralmente usa tarô com alguma coisa representando os 4 elementos, que isso acho que significa mais para um momento mesmo de meditação, de concentração e tal, mas sem nenhuma conotação de magia. Porque o significado ou para que servem as cartas do tarô seria bem mais fácil da gente entender se a gente conhecesse um pouquinho do que são os arquétipos junguianos,
se a gente conhecesse um pouquinho do que é a física quântica, se a gente conhecesse um pouquinho do que é uma visão holística do mundo, se a gente conhecesse um pouco mais do que é um símbolo. Isso tem outros canais explicando melhor e merece até um vídeo só para explicar isso. Isso é um símbolo. Isso é também um detetor de projeção. Você olha a carta e se projeta. Algumas pessoas olham a carta e falam: nossa, que interessante, ele é um subversivo, virou o mundo de cabeça para baixo. E outras pessoas, a maioria, aliás, olha para a carta e fala: ai, socorro, vou morrer pendurado, enforcado. Não é uma coisa assim tão simples, bater o olho e sentiu. Tem que olhar bem para ela. Há interpretações também de que esses galhos cortados são a árvore genealógica, uma necessidade, talvez, de cortar com crenças, como todo mundo fala, né? Crenças limitantes, a palavra da moda. E também esses galhos, esses troncos cortados podem ser a necessidade de cortar os troncos, ou pode ser também uma consequência por ter cortado os troncos. E agora? Isso se chama o quê? Um paradoxo. Sim e não ao mesmo tempo. E quem vai decidir isso? A pergunta, a posição das cartas e a interpretação do tarólogo. O que a gente pode ver nessa imagem? Ele está assim porque ele quer. É um sacrifício como fonte para futuros prêmios, talvez. Ou ele está tentando ser o que ele não é. Isso dá uma sensação de desconfortabilidade. É uma penitência que ele está pagando aí. Ele está de castigo. Ou ele está meditando. Pode ser também uma oportunidade, um momento daquele da vida que a gente se retira e medita. Para meditar, a gente tem que sair do terreno, do óbvio, e esvaziar nossa mente. Ou será que ele é um preguiçoso, um folgado, daqueles assim, façam por mim, eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui pendurado vendo vocês fazerem por mim. Ou ele está impotente, eu não posso fazer nada por algum motivo, por alguma paralisia temporária, por algum impedimento psicológico, ele está impotente de agir, então alguém age por mim. Ou uma recusa, não vou fazer e pronto, acabou. Ou também uma aceitação, me botaram de cabeça para baixo, então eu vou ficar de cabeça para baixo, que se dane. Ou também ele pode significar você soltar o controle. Né? Às vezes a gente quer controlar o mundo, quer controlar o filho, quer controlar o marido, quer controlar a feira, quer controlar o trânsito, quer controlar tudo. Então, ele também pode ser esse sacrifício que a gente que gosta de se meter na vida dos outros, ou que gosta de dar muito palpite, a gente tem que soltar o controle, deixa rolar. E às vezes isso é um sacrifício para quem tem esse temperamento, né? O temperamento de palpiteiro. Então, vou calar minha boca, não vou mais dar palpite, mas eu vou estar fazendo um sacrifício. Vou me amarrar pelo pé, senão eu saio andando e vou lá dar palpite. De qualquer maneira, ele pode aproveitar essa posição para observação. E sempre a observação bem melhor do que a fala, né? A escuta e a observação nos fazem crescer muito, nos fazem aprender muito, nos fazem refletir, nos fazem colocar o mundo de cabeça para baixo, porque só assim a gente coloca depois de cabeça para cima. Ele não parece estar vivendo um martírio, tipo Jesus Cristo ficou pendurado lá na cruz. Não, ele não está com essa cara, não.
Ele também pode ser um malabarista paralisado. De qualquer forma, ele está de cabeça para baixo e alguma coisa não está certo aí. Houve uma mudança de perspectiva, talvez uma mudança de propósito. Ou talvez mesmo não quero me mexer, aquela eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, uma síndrome de Gabriela. Vou ficar aqui parado, pronto, e não vou nascer assim. De qualquer maneira, uma coisa é certa, é uma mudança de perspectiva. E então, qual é o significado dessa carta? A gente só vai saber mesmo dependendo da posição dela, dependendo da pergunta feita ao tarô e dependendo da constelação dela com as outras cartas. Aí a gente vai ver o que mais se adapta entre essas tantas possibilidades de leitura dessa carta. Se a gente virar o pendurado, aliás, eu gosto de chamar ele de o ponta-cabeça. Se a gente virar o ponta-cabeça, de cabeça para cima, vamos ver um rapaz que parece que está até dançando, né? A gente não vê nenhum sofrimento na cara dele, nada assim, ele não está algemado, aparentemente ele não está algemado, a gente não sabe se atrás os braços estão cruzados, se as mãos estão algemadas, não parece pela cara dele, ele também pode estar fazendo algum sinal qualquer que a gente não vê. Então, esse é o mistério da carta, é a mão dele, o que ele está fazendo com as mãos lá atrás. Ele pode sair daí a hora que ele quiser, é só ele fazer uma forcinha e tirar esse nó. Mas ele não quer sair, de alguma forma essa situação para ele está boa. Por que será? Dependendo do idioma, né, ele tem vários nomes. Le pendu, é o pendurado em francês. Já não está mais enforcado, ele está pendurado. Mas como ele está de cabeça para baixo, tem algo estranho. El colgado, enforcado. The hanged man, que é enforcado em inglês. Em algum lugar ele também foi chamado de prudência e também foi chamado de o afogado, em algum baralho que ali nessa parte onde ele está com a cabeça tinha água. É como se ele estivesse colocando a cabeça dentro da terra, né? Ele está meditando, provavelmente, nessa situação de sacrifício voluntário, de inércia, de birra, de encostado. O que você vê nessa imagem? Aqui um outro enforcado, que é do Golden Art Nouveau Tarot. Nouveau, muito importante a gente falar certo as palavras. Também está mais ou menos a mesma coisa, é a carta número 12, ele está apoiado, preso pelos pés e com esse halo na cabeça, né? Essa carta tem uma conotação também de espiritualidade, de descoberta, de iluminação, de reflexão. Ele está numa posição invertida, olhando o mundo de cabeça para baixo. Ou talvez o mundo esteja de cabeça para baixo, então, finalmente, ele está olhando o mundo da forma certa. Por isso, ele não parece aborrecido, não. Outra imagem que eu me apaixonei foi a imagem do enforcado, que é le pendu, que é o pendurado. O enforcado, o pendurado, ele tem vários nomes, mas na verdade ele não está enforcado, porque não tem nada no pescoço dele. Ele está pendurado pelo pé, mas nada impede que ele saia daí, aparentemente. Isso é praxe, a gente começa a falar de uma carta do tarô, descrevendo ela, fazendo uma audiodescrição, né? Então é ótimo, porque também os de baixa visão
tem essa facilidade de saber o que nós estamos vendo. E às vezes a gente vê, mas não vê, né? A gente olha, mas não vê. Então, o que nós estamos vendo? Um jovem de cabeça para baixo, com as mãos para trás, entre dois troncos de árvores cortadas, amarrado com um lacinho pelo pé. Nada impede que ele saia daí, aparentemente. A cara dele também não está de desespero. Ele forma um 4 com os pés e a gente não tem a menor ideia do que as mãos dele estão fazendo atrás do corpo. Ele está com a mão para trás, ele não quer sair daí. Mas por que será que ele não quer sair daí? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que quem não conhecia o tarô tenha compreendido que o tarô não é, antes de ser um instrumento de adivinhação e magia, ele é um objeto de reflexão e meditação, nos conduz à meditação. Cada tema que sai numa carta, na medida que você conversa sobre ele, ele te leva a refletir sobre a sua vida. O que a gente está precisando um pouco de desligar a TV e se conectar com a gente mesmo, nesse momento, principalmente de pandemia. E quando o mundo exterior está brabo demais, assim, não dá para encarar, a gente tem que voltar para dentro da gente, porque aqui tem muita riqueza. Dentro da gente tem muita riqueza, muita coisa boa e muita lição que a gente vai levar para a vida inteira. Então, espero que esse vídeo tenha servido para ilustrar um pouco mais quem é o nosso ponta-cabeça. Feliz 2022, na medida do possível, e fora Bolsonaro.